Show, show, show. Tô aqui com o professor Pelado, esse é meu convidado, que vai abrindo, né, essa minha série de lives, entendeu? E eu fiz questão de abrir com o professor Pelado, é um camarada que eu conheci no grupo Legião Brasileira de Capoeira, cara que vem lá de nossas raízes, de nossa origem, vem lá de Angola, que tem o seu jeito todo de jogar capoeira, é um cara aguerrido, a classe legionária, como ele gosta de falar lá em Angola, muito forte mesmo, e, enfim, professor Pelado, mas eu conheci, vou logo revelando para vocês, que era Tomate Pelado, né? Professor Pelado, boa noite. Para mim é uma honra ter o senhor aqui comigo nesse bate-papo maravilhoso, nesse final de domingo à noite, onde a galera já está descansando, e aí 20 horas, vai deixar o Fantástico de lado, vai deixar a Record de lado e vai nos ver aqui, né, professor Pelado? Boa noite, meu querido, meu grande amigo. Boa noite, mestrando Rubens. Satisfação estar aqui a falar com o senhor nesse momento. Boa noite a todos e bom dia para quem está a chegar agora. Vou me apresentar dessa forma, né? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de ter me convidado. São 30 anos, não são 30 dias, que o senhor está a completar. E tenho essa honra de poder abrir a sua live, das 30 lives, eu sou o primeiro. E desde já vou me apresentar. Platini Alfredo Guerra, é o meu nome completo. E meu nome de guerra é Tomate Pelado, com o andar do tempo passou a ser Pelado. Faço parte do Grupo Legião há 14 anos e atualmente sou professor de capoeira usando a corda roxa marrom. Muito obrigado mais uma vez, mestrando. Estamos juntos. Professor Pelado, a gente sabe da grande dificuldade que é divulgar a capoeira aqui no Brasil. Ser um capoeirista no Brasil já é uma grande dificuldade, né? Porque em diversos números de barreiras a gente tem desde o começo do século passado até agora, não muda. E aí eu pergunto para o senhor, lá na sua terra, lá em Angola, qual foi a maior dificuldade para o senhor ingressar na capoeira e dar continuidade no belíssimo trabalho que o senhor tem lá em Angola e em outras províncias da África? Respondendo à pergunta do mestrando Rubens, foi muito difícil, né? Porque eu aprendi a capoeira com um africano, né? Que ele mesmo é angolano, que é o mestre Miguel, na qual eu tenho um respeito e admiração. Mas por algum motivo, né, ele teve que se afastar da capoeira e eu tive que continuar com os projetos sociais e culturais. Aí o Miguel ficou um tempo, né, que não estava na capoeira, e aí eu decidi me afiliar ao Grupo Legião em busca de melhorias, né, busca de conhecimento, fundamento, aprendizado, numa fase que foi muito difícil, foi a minha pior fase naquela altura, quando eu me afiliei ao mestre Zebrinha, porque era muita dificuldade, a questão de transporte, a questão de uniforme, a questão de vídeos para treinar. Então, esse contato com o Brasil não era assim, conforme hoje é. Então, foram essas dificuldades que eu encontrei, a falta de apoio, a falta de patrocínio. Também mexeu muito na minha primeira vez que eu me afiliei ao Grupo Legião, né? Então, essas foram as primeiras dificuldades que eu encontrei. E, graças a Deus, né, com a crença, tudo começou a mudar, fui acreditando. E hoje, com o trabalho que eu tenho da Legião, consegui me firmar em 14 cidades da África. Isso em Angola e mais um país que é Moçambique, que já estamos lá há 8 anos. E o trabalho vai crescendo cada vez mais e, graças a Deus, está fluindo. Está fluindo. Está à vontade aí, mestre. Aqui foi o Davi que chegou, né? O Davi chegou aí, meu filho, um abraço Davi. Aí pro Davi. Minha esposa também está aqui nos bastidores, está mandando um abraço, já ela aparece aí. E tem uma amizade muito forte com você, a Tiesca, né, professor? Professor? Sim. Alô? Bom, o senhor falou que o mestre Miguel foi seu primeiro mestre, seu primeiro professor, né, de capoeira aí em Angola.
e já tinha grupos firmados, porque você já vem 14 anos com trabalho aí em Angola, né? E já tinha vários grupos firmados de Angola. Me conta aí como é a capoeira e na África, em Angola, nas outras províncias que o senhor está à frente, né? É assim, na verdade, quando eu comecei a fazer capoeira em 2001, já tinha grupos afirmados. Na altura se falava de 3 grupos, e um desses 3 grupos, o grupo que era firme, né, que era firme na altura, era o grupo Aba da Capoeira, né, que já era legalizada a nível da África. E o meu mestre, que na altura foi o meu primeiro professor, ele saiu da escola Abadá, e criou o seu próprio trabalho, e foi crescendo com o seu trabalho, que na altura era Capoeira Show. Né? Então, hoje em Angola, resumindo Angola, já tem aproximadamente mais de 200 grupos de capoeira. Né? Nesses 200 grupos de capoeira, o meu trabalho com a Legião está nos 10 melhores grupos da África. Isso foi a conquista, né, de muito trabalho, de muita luta, muito sacrifício. Conseguimos ficar nos 10 melhores grupos na África. Então, vai crescendo. Nessa altura que eu me afiliei ao Grupo Legião, na altura, os grupos que a gente ouvia falar muito em Angola era o Abadá Capoeira, a Terreiro do Mestre Esquisito, a Muzenza. Esses 3 grupos já tinham um nome tão grande em Angola. E Legião, quando chegou, só foi fazer a diferença e mudar alguns traços que Angola precisava em termos de capoeira. Então, nessa altura que eu entro para o Legião, já tinha grupos de capoeira, mas não era assim o maior número que hoje existe. Na altura não passava mais de 15 grupos em Angola. Hoje em dia já tem mais de 200 grupos, só para você ver, tem mais de 200 grupos brasileiros que a gente se afiliou, e tem 4 grupos nacionais, né, que os capoeiristas de Angola decidiram não depender mais dos brasileiros, criaram seus próprios grupos e estão trabalhando com a capoeira até agora. Ah, entendi. Então, o senhor poderia ter seguido o caminho do seu mestre, ou poderia ter se filiado a grupos já existentes aí em Angola, né? Então foi muito... O que acontece, mestrando? Acontece o seguinte: em vez de eu me afiliar aos grupos que já existem em Angola, eu fui buscar a diferença. Na altura eu era inexperiente, não tinha a bagagem que hoje eu tenho, mas eu achei melhor ir buscar um grupo lá fora, levar para Angola, seria diferente e abrir a mente de muitos capoeiristas, dizer que a gente também consegue fazer um trabalho. Porque em Angola, os olhos só eram vistos para quem era antigo na capoeira. Que os novos, quando a gente fala novos, são pessoas que têm 4, 5 anos de capoeira. Na altura, quando eu abri o Grupo Legião, eu tinha aproximadamente quase 6 anos de capoeira. Então, para isso era novidade. Alguém tão jovem assumir uma responsabilidade de um grupo brasileiro com um mestre de maior referência e levar esse grupo para a África. Aí foi o boom que houve quando a Legião chegou. A Legião mostrou a diferença e incentivou os outros a seguirem o mesmo caminho. Hoje, tem muitos grupos em Angola que se afiliaram aos grupos do Brasil, também seguiram a leva da Legião, e vai crescendo aos poucos. Massa. Era isso que a galera tá querendo se perguntar. Então, o mais difícil não foi ingressar na capoeira. O mais difícil foi dar continuidade a um trabalho com um grupo que não existia em Angola, né, professor? Isso é uma grande dificuldade, vale ressaltar, é uma grande dificuldade. Quando você vai se você tivesse ido para um grupo que lá já existia, teria sido muito mais fácil para o senhor, acredito eu, né? Isso são minhas palavras, que eu estou fazendo análise minha. Mas como o senhor buscou um grupo que não tinha lá em Angola, que precisaria se firmar em Angola, dobrou aí sua responsabilidade, seu trabalho. Porque não é simplesmente o nome do Legião Brasileira de Capoeira, é o nome do professor Pelado, na época Tomate Pelado, depois a gente fala dessa história, mas do professor Pelado e professor Zulo, né, e outras pessoas que tá ao seu lado lá em Angola. E isso torna-se um trabalho de mais responsabilidade, de mais eficaz por parte do senhor. Eu sempre tenho analisado suas postagens, seus eventos, e vejo que
se o senhor fosse um cara vaidoso, um cara que pensasse em si e não na capoeira, e fosse ingrato, como muitos capoeiristas são, já teria formado seu próprio grupo em Angola pela o vasto trabalho que o senhor tem de alunos, de monitores, de graduados e diversas províncias. Mas o senhor sabe que a fidelidade a seu mestre é o primeiro passo para um bom discípulo e o segundo passo para um bom mestre futuro. É isso que eu vejo, o que eu admiro do senhor. Eu formo meu grupo e daí tá com os pés aí e acabou, já tem um trabalho, já tem um nome, mas o senhor não. Vai segurando a bandeira da capoeira lá em Angola, a bandeira da capoeira, que eu digo a bandeira da capoeira porque o trabalho que o senhor desenvolve lá facilita também para outros grupos. Quero mandar um abraço para o Gilvan Fialho, mestre Gilvan, do Evolução Capoeira. Quarta-feira é com o senhor, hein? Abração, mestre Gilvan. Mestre Gilvan foi meu primeiro mestre, foi meu primeiro professor que me ensinou os primeiros passos da capoeira. A gente não pode deixar de mão as nossas raízes, né, professor Pelado? Voltando aqui, professor Pelado, o trabalho que o senhor faz em Angola, quem acompanha o professor Pelado, Platino Guerra nas redes sociais, sabe da grande importância que o senhor para a capoeira mundial, né? Para a capoeira mundial e para a capoeira de Angola, aquelas províncias. E a grande importância que o senhor também para o Grupo Legião Brasileira de Capoeira. Professor Pelado, se eu ficar rasgando elogios aqui, a gente vai a noite toda, porque seu trabalho é muito forte. Eu quero que agora o senhor me diga assim, lá na África, existe essa dança que é parecida com a capoeira mesmo, ou é só um mito aí? Vamos lá, vamos a esse assunto, né? Primeiro, para começar com a história mundial. Vocês sabem que a África é o berço da humanidade, né? E a África é que abriu os caminhos, né, para a cultura negra em vários povos. E os negros, quando saíram da África, eles tiveram uma passagem em Angola, e graças a Deus essa passagem foi numa das províncias de Angola, e nessa província eu nasci, que é a província de Benguela, onde saiu o navio negreiro para as Américas, né, para as Américas. E os negros africanos não eram só de uma terra, eram de várias terras na África. Nigéria, Senegal, Angola, Costa Rica, né? Muita gente aí. Então vamos lá. Em África, tem várias lutas guerreiras, principalmente em Angola, que tem a dança da zebra, né, que tem a dança da zebra, que muitos já ouviram falar, que chamam, você aqui no Brasil chamam Ningolo, e já a gente fala Ngolo, né? Esse Ningolo, a dança da zebra, ela tem algum gingado, tem alguma forma de praticar semelhante à capoeira. Hoje ninguém tem uma afirmação suficiente a dizer que a capoeira ela é africana ou é brasileira, mas hoje podemos dizer que ela é afro-brasileira, porque se tomou muito, né, se tomou muita água dos africanos dentro do Estado brasileiro. Então, em África tem essa dança aí, que a gente fala que é a dança da zebra. Essa dança da zebra tem algumas semelhanças com a capoeira, mas é preciso que a gente vai buscar mais pesquisa para dar afirmações concretamente sobre essa luta com a capoeira, né? Porque você sabe que a capoeira no Brasil, ela teve o acompanhamento de três povos: o povo africano, o povo brasileiro e o povo indígena. Esses três povos fizeram com que a capoeira nascesse no Brasil até hoje, né? Então, a dança da zebra, essa dança aí, deixa eu falar para vocês, ela na altura que começou, era para disputa de uma mulher. Assim, o mestrando, que era uma mulher, aí tinha que lutar com o professor Pelado. Se você ganhasse, você ia ter a mulher mais bela, a mulher mais virgem daquela aldeia. Então, esse foi o propósito da dança da zebra, né? Que muitos hoje dizem que ela tem a semelhança com a capoeira. Então, é questão de pesquisa e buscar mais. Não só a dança da zebra, mas também como a camangula. A camangula também bebe um pouquinho dessa experiência. Só que as gingas do passado
nas terras africanas eram gingas distorcidas, não eram gingas organizadas. Então, como todo africano tem um gingado no corpo, então veio essa mistura, né? Porque se a gente for na a essência da arte, é uma arte que sai grávida na África e vem nascer no Brasil. Então, é esse estudo que ainda há em discussão realmente se a capoeira é africana, se é brasileira. Mas para quem é inteligente como a gente, já sabe definir que a capoeira é uma arte afro-brasileira. Rapaz, eu nesses dias eu estava lendo alguns depoimentos, né, e a história de Partinha, porque eu estava pesquisando, estudando, que a gente não pode parar de estudar, né, professor? E aí vem Padre José de Anchieta, lendo um livro dele, que ele cita aquele tão conhecido que a gente sabe que os índios jogando capoeira, né? 2 índios jogando capoeira, né? Isso vem a ser relatados. Enfim, professor Pelado, essa dança da zebra é uma disputa de conquista de guerreiros por uma mulher, que tem a semelhança com a nossa capoeira. Um simples mestrando, né, um simples professor como nós dois, até então a gente não consegue definir, porque muitos mestres já se passaram e não se define quem criou a capoeira. O importante hoje é nós que damos continuidade a esse trabalho centenário que é a capoeira, que nós que damos continuidade é nós levarmos os conhecimentos que nos foram passados para os nossos alunos. De onde veio, de onde saiu. Raízes africanas a capoeira nunca vai deixar de ter, né? As raízes africanas, porque foi um povo que veio da África. Raiz brasileira, de um povo mestiço brasileiro também nunca vai deixar de ter. Raízes indígenas também não. Mas nós sabemos que hoje a capoeira, ela tem raízes mundiais, né? Hoje já temos mestres na Europa, já temos mestres na América do Norte, enfim. A capoeira, ela se expandiu de uma maneira que hoje nós não podemos dizer que a capoeira é brasileira, é africana. A capoeira hoje é mundial, né, professor? A capoeira hoje ela é mundial e as pessoas têm que entender, nós, meros praticantes dessa arte tão encantadora, nós temos que entender que nós, a cada dia, temos que colaborar para a propagação desse esporte, que ainda é tão desvalorizado, né, professor Pelado? E é nesse... Sim? Deixa eu falar aí para o senhor, nessa questão de desvalorização da nossa arte, enquanto há essa luta entre o brasileiro e o africano, que a capoeira é brasileira, a capoeira é africana, sabe o que está acontecendo? É que o pessoal na Europa está ganhando dinheiro. O pessoal na Ásia está ganhando dinheiro. Tá entendendo? E o brasileiro e o africano estão nessa luta, porque a capoeira é brasileira, a capoeira é africana, e estão a perder o valor. O que tem que acontecer é o quê? É que o africano e o brasileiro tinham que se unir por causa da cultura que nasce dentro essa cultura misturada de vários povos africanos. Hoje a África agradece o Brasil, porque o Brasil é a segunda África no mundo. E hoje o Brasil agradece a África, né, por essa natureza, essa naturalidade, essa cultura, esse ritmo, esses rituais que a África ofereceu para o Brasil. Hoje o Brasil consegue conservar melhor até às vezes que a própria África. Então, não temos o porquê estar nessa discussão entre Angola e o Brasil. Angola é a África. Então, o que temos que fazer aqui é nos unir e valorizar mais a nossa cultura, porque os europeus, eles querem tomar a capoeira da gente, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, ter muita cautela, levar a capoeira firme, com compromisso, com maturidade, mostrar para os asiáticos, mostrar para os europeus que a capoeira ela tem uma raiz dupla, e essa raiz dupla veio da África e se firmou no solo brasileiro. Então, os mestres de capoeira, os professores, têm que deixar de viver nessa totalidade de discussão africana, brasileira. Vamos nos unir, mostrar trabalho e fazer diferença dentro da capoeira. É isso que o mundo está precisando,
tivermos nós unidos e organizados para a nossa capoeira ser mais valorizada e reconhecida a nível mundial. Professor Pelado, o senhor falou uma coisa que eu venho refletindo com meus alunos. Desde que o mundo é mundo, as pessoas migraram para caminhos diferentes. Desde que o mundo é mundo. E quando os professores de capoeira se tornam mestres e tomam caminhos diferentes, aí a vaidade fala mais alto. Porque o cara foi para outro caminho, porque o cara é isso, é aquilo, outro. Pessoas se mantêm fiéis, outras não se mantêm fiéis. E começa uma disputa de território invisível, que acaba prejudicando o esporte, a arte, cultura da capoeira. O senhor falou uma coisa, eu vou até prosar agora. A rapadura é doce, mas não é mole. Mas, sabe quem foi que patenteou a rapadura? Os alemãos. Engraçado, né? Para aí você ver, eu estou quebrando aqui o gelo, para você ver que, como as coisas, se nós ficarmos brigando, aí a galera vem, se organiza, entendeu? Hoje a Europa não precisa de brasileiros para divulgar a capoeira, para como se diz, propagar o ensino da capoeira. A Europa já não precisa mais, hoje nós já temos vários europeus até porque vários países europeus tiveram colônias de negros, de escravos em seus países, então a gente não pode nem dizer que ele não tem raiz, nem movimento para capoeira. Mas enfim, enquanto nós estivermos brigando, enquanto nós não se organizarmos, enquanto as vaidades não acabar, realmente a capoeira ela não vai dar aquele up que os outros esportes vêm dando, né, professor? Vem dando. É isso aí, né? Então a gente precisa ter mais cautela, conforme eu disse, tem que ter mais cautela, organizar mais o sistema. A capoeira tá boa, atualmente a capoeira tá boa. A capoeira que vem do passado, a capoeira que está no presente, a capoeira que vai do futuro, essa capoeira tá boa. O que acontece é que muitos capoeiristas que não estão bons dentro da capoeira. Muitos capoeiristas querem ter o mediatismo, querem ter tudo fácil e acabam de estragar o seu trabalho, acabam queimando os seus trabalhos. Hoje tem muita gente na Europa voltando para o Brasil, porque queimou o filme lá, não fez um trabalho positivo. Quanto mais você faz um trabalho que prejudica a capoeira, você está prejudicando a nossa arte, está prejudicando as futuras pessoas que querem fazer um trabalho bonito lá. Então, precisamos ter muito cuidado ao desenvolver um trabalho com a capoeira, porque assim, uma das vezes eu fiquei surpreendido com um chinês. Eu assim ali mostrar a capoeira, o chinês me falou, não, amigo, essa capoeira é lá da China. Eu fiquei rindo nesse dia, até o chinês veio me falar que a capoeira é lá da China. Isso é para vocês verem, então vamos parar de brigar que a capoeira é africana, que a capoeira é brasileira. A capoeira está no mundo, conforme o mestre Bimba disse, eu fiz a regional para o mundo, não fiz a regional para mim. Então a capoeira não é do mestrando Rubens, não é do professor Pelado, não é de ninguém, a capoeira é para todos nós. Mestrando Cachorrão, deixa eu cumprimentar aí o Marcos Antônio, que é o monitor peditor, que me recebeu lá na Serra da Barriga, um abraço aí, União dos Pomares, a Tcheca Lobo, né, que aí é minha amiga também, aí do Ceará, um abraço para ela, ao nosso amigo Giovan Fialho, o primeiro mestre de capoeira, Alexandre Lígia também está por aí, boa noite, mostrando, professor Pelado, e vamos interagir, pessoal, ficam à vontade, vamos interagir, estamos aqui, então é mais ou menos isso aí que eu estou a dizer, viu? Alexandre Lígia é o professor Xandinho. Um abraço aí, professor. Um abraço aí, professor. Então, mestrando, deixa eu falar para o senhor. A questão das lutas africanas é assim, hoje o mundo sabe muito das danças ou as lutas africanas que existem em Angola através da linguagem, da língua portuguesa. Mas nos outros países africanos que falam
o francês, que falam africanense, falam inglês, também tem lutas semelhantes à capoeira. Só não estamos a investigar através da linguagem. Acredito como a África é o berço da humanidade, a África como é o berço da humanidade e trouxe vários negros para as Américas, acredito que esses negros, quando chegaram nas Américas, trouxeram várias manifestações culturais que até hoje a gente desconhece, que com o andar do tempo vão descobrindo mais uma luta, vão descobrindo mais um ritual, mais uma tradição. Por isso é que acontecia o quê? Nas tribos aqui no Brasil, metiam povos de diversos lugares que não falassem a mesma linguagem, com linguagens diferentes. Porque se fosse da mesma linguagem, aí os malfeitores iam saber que esses se conhecem e vieram da mesma região. Então, dentro do solo brasileiro, as lutas africanas, como manifestação cultural, foram ser vistas pelos brancos de uma outra forma, que eles se escondiam para se disfarçar como dança. E aí talvez nasça a capoeira, que hoje em dia ela tem uma outra viagem, uma outra reciclagem. As pessoas mais inteligentes formularam a palavra capoeira. Você sabe que ela era separada, que significava mato ralado, mato cortado, os africanos, junto com os brasileiros, os índios, praticavam essa mesma luta lá na cana-de-açúcar, nos matos, nos quimbos, né, nas aldeias, nas tribos. Então, aí nunca se sabe o nome original dessa mesma arte capoeira, que hoje em dia ela é completa com a capoeira. Já não é mais aquela palavra que se escrevia antes, que era cá e depois poeira. Hoje ela completou através da língua portuguesa. E se fosse o mestrando para ver, a capoeira hoje é a maior divulgadora da língua portuguesa em todo o mundo. Graças à capoeira, que o mundo conhece essa capoeira, conhece a língua portuguesa. Em toda parte que vai ter a capoeira, vai ser ensinada através da língua portuguesa. É verdade. É um dialeto. A capoeira se tornou um dialeto mundial, né? Uma linguagem mundial. Em todo canto que você fala armada, é o mesmo movimento. Não tem armada brasileira, não tem armada em Angola, não tem armada na Europa. A armada é um movimento da capoeira igual em todos os cantos. E é esse linguajar que a gente quer dar para a capoeira. É como nós falássemos a mesma língua, mas em dialetos diferentes. É isso que nós precisamos entender. O professor Pelado não precisa gingar do meu jeito, eu não preciso gingar da mesma forma que o professor Pelado, eu não preciso seguir a mesma jeito de dar aula do professor Pelado, eu tenho a minha forma, o senhor tem a sua forma, mas o que é mais interessante, que precisa ser interessante, é que falamos a mesma língua, temos o mesmo sentido, navegamos para o mesmo mar. É isso que nós temos que aprender, respeitar um ao outro. Como o senhor falou, na África não tem só o idioma português, né, professor Pelado? E em cada província que tem um outro idioma diferente, que foi colonizado pelos ingleses, pelos franceses. Então, vale ressaltar que são dialetos, além dos dialetos que vocês têm, que é os dialetos africanos, tem essas línguas de outras províncias, de outros países que foram colonizados por outras nações, pelos franceses, pelos ingleses. Então, fica bastante complicado nós dizermos que a capoeira partiu de Angola, né? Partiu de Angola, se nós temos, o senhor acaba de nos afirmar, que temos dança semelhante a algumas outras províncias. Tem uma pergunta aí, professor. O senhor está vendo aí, ó? Tem aí? Sim, do Carlos Auriano Vieira. Queria saber quantos lugares tem a capoeira na África. É assim, a África, ela tem 55 países. E a capoeira está nos 50 países da África. Só para vocês terem a noção, a capoeira está nos 55 países da África. E
o país que mais divulga capoeira na África é Angola. Depois do Brasil no mundo, Angola está tipo, na lista dos melhores países do mundo. Primeiro vem o Brasil, que desenvolveu a arte, e depois vem Angola, que está a resgatar a mesma arte. Então, nos 50 países que a África tem, a capoeira faz parte dos 50 países que a nossa África tem, assim como Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé, Congo, todos os países na África têm a capoeira. Boa, boa, boa. Muito bom, professor, muito bom. Olha, só para vocês terem ideia, aprendi agora, hein? A África tem 55, né, país? Né, professor Pelado? 55 Na países. África tem 55 países. Países. E tem 50 países tem a capoeira. É muita coisa, professor. É muita bastante, coisa. Bastante. Já não tem nenhuma parte da África que não tem capoeira. Não tem nenhuma parte da África que não tem capoeira. Agora, as províncias africanas é igual no passado aqui no Brasil. O Império Brasileiro antigamente tinha províncias. Hoje aqui o Brasil chama de estado aquilo que eram províncias, né? Porque os estados ficaram com maior espaço. E na Angola, como seguiu a colônia portuguesa, manteve ainda no sistema português, que é província. E a nível do mundo, né, existe PALOP, que é país da língua oficial portuguesa, né, PALOP, que tem Angola, Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, o Brasil, Timor-Leste. O único país da PALOP que tem um dicionário diferente é só o Brasil. Se não, os outros países que falam a língua portuguesa têm o dicionário português até hoje. Um abraço aí a Brás Cassova, aí a minha irmã angolana, essa hora está aí a presenciar, obrigado aí. Então é isso aí, então é a questão histórica que está em conta, porque a gente precisa saber que na África ela foi colonizada por vários povos europeus, os holandeses, os alemães, houve uma briga com os portugueses, quem ia poder ficar com os territórios africanos, né? Os belgas também entraram nessa luta, e hoje Angola, né, ela foi independente, né, ela foi independente em 1975. Nós ainda vivemos uma guerra terrível no nosso país. E aí tivemos a paz em 2002. Em 2002, o nosso país ganhou a paz civil através de uma guerra, de um conflito que existia entre partidos. E hoje estamos a caminhar, graças a Deus, o país está em reconstrução. E todo brasileiro sonha conhecer a África. Sonha conhecer em particular Angola, porque é por causa dessa naturalidade que a África tem. Então, é bom dizer para vocês que é preciso vocês estudarem o contexto da África. A África não é um país, conforme muitos brasileiros falam, o país da África. Não. A África é um continente e dentro dela tem 55 países. E Angola faz parte da África. Cadê você, mestrando? A rede do mestrando caiu. Então é só para dizer ao pessoal que a gente precisa ter mais um pouquinho de cuidado quando tiver que falar um pouquinho sobre a África. Então precisamos ter a noção que a África é um continente, né? O mestrando saiu, daqui a pouco vai entrar de novo. Então, pessoal, estejam à vontade. Hoje eu sou convidado nessa live. É isso aí. Países que o professor Pelado pronunciou, exceto Congo, que são países de continente que falam português. Sim, o Congo não fala português. O Congo não fala português, né? Porque o Congo foi uma colônia dos franceses, né? Então é diferente já, muito diferente. Vamos lá ver se o mestrado aqui volta para continuar aqui.
Oh, cadê o mestrando? Eu vou embora para Angola. Eu vou embora para Angola. Eu vou, vou embora para Angola. Foi. Vai levar que nós estamos conectados por ti. Ei, voltou pelado aí? Pelado? Deu uma queda aqui de energia aqui, rapaz. Meu celular estava conectado aí de internet, mas estamos voltando. Vamos ver se a gente faz aí a volta com o professor Pelado, né? Chamando. Você não viu aqui, não. Já voltou. Voltou, professor? Voltou aqui. Professor Pelado. Espera um pouquinho, gente. Rapaz, o bate-papo, professor Pelado, tá muito bom, viu? Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Você que está entrando agora na live, certo? Estou tentando me conectar com o professor Pelado novamente. E ele está dando uma aula de história, viu, gente? Muito bom, tá muito bom a live mesmo. Tá dando uma aula de história. Professor aqui. Professor? Tô aqui de volta. Pronto, foi a minha internet que deu uma baixada aqui, mas deu tudo certo, graças a Deus, voltamos. Eu estava falando para a galera que está aqui online que o senhor está dando uma aula de história, viu? O senhor está dando uma aula de história aí, uma pergunta do Vieira aí fala sobre quantos países tem a África e quantos países tem a capoeira. Dá até para fazer os Jogos Africanos de Capoeira, viu, professor Pelado? Pensa nisso aí, nesse desafio aí. Pronto. Professor Pelado? Mestrando, havia duas. É isso aí, mestrando, havia duas vozes ao mesmo tempo. Havia duas vozes ao mesmo tempo. Não sei o que se passa. Ah, tá chegando duas vozes aí. É porque deve ter algum delay. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora tá melhor. Pronto. Voltou aí normal? Tá normal, professor? Tá normal, professor Pelado, aí? O áudio? Tá bom. O áudio tá bom. Aqui é que nem um Faustão. Programa ao vivo é assim mesmo, né? Bom, professor, tem o nosso grande amigo, né, que é o Marcos Antônio, que é o Monitor Pé de Toco, vai estar comigo amanhã, viu? O tema é
Vivência da capoeira na terra de Zumbi. É isso aí. O monitor pé de toco, eu conheci ele em União dos Palmares. Oi? Sim, sim. Professor Pelado, caiu. Caiu. Vai já voltar de novo. Professor Pelado, foi acho que com ele. Bom, gente, estava com o professor Pelado falando agora há pouco, tá voltando aqui novamente, professor. Vamos lá. Deu uma caída. Programa ao vivo é assim mesmo, já dizia o Faustão, né? Mestrando, deixa eu falar aí Pronto, pro professor. senhor. Programa ao vivo é assim mesmo, principalmente com pessoas que têm bagagem, a internet vai fazer esse ciúme e vai cair na mesma. O monitor pé de toco, eu conheci ele, União dos Palmares, ele me convidou para ir conhecer a terra dele, e fui conhecer também a Serra da Barriga, né, o famoso Plombo dos Palmares. Eu fiz uma entrevista com ele lá, fiz uma matéria muito boa para a TV Capoeira, e desde já, monitor pé de toco, muito obrigado pela oportunidade, a admiração e o respeito. Se tornou uma família para mim, a mãe dele me recebeu tão bem, as irmãs dele, e para mim isso não tem nada que pague, né? Aconselho quem um dia ir para Alagoas, não esqueça de visitar União dos Palmares e vai até a Serra da Barriga, que não vai se arrepender em nada. Lá tem algo muito maravilhoso, vocês vão gostar. Manda vir aí, mestrando, manda vir que eu tô aqui. Já me deixou curioso, viu? Que eu tô devendo a visita a ele, né? Já me deixou curioso, hein? Mas eu vou lá sim. Estava programado para mim dar uma visitada lá, mas desde o ano passado, né, professor Pelado, essa pandemia ela chegou para estacionar a humanidade e a humanidade refletir como estava levando suas vidas, né? Essa pandemia serviu para muitas coisas e para quem é religioso sabe que o homem ele planeja, mas só Deus executa, né? Só Deus tem a capacidade de executar. Professor Pelado, pegando aqui, voltando aqui o gancho, lá da África, lá de Angola, o seu trabalho lá está em quantas províncias? Vamos a isso. Angola tem 18 províncias. 18 províncias que Angola tem. E o trabalho do professor Pelado está em 14 províncias das 18 províncias que Angola tem. Né? Então, fruto de muito trabalho, fruto de muita crença e também os alunos que vêm ajudando o trabalho a crescer. O professor Zulo também tem ajudado bastante no trabalho lá na África, porque na África são dois representantes, o mestre Zebrinha, né, que é o professor Pelado, e o professor Zulo. E o trabalho do professor Pelado está em 14 províncias de Angola, das 18 que Angola tem. Nesse caso, Luanda, Benguela, Bié, estamos no Kwanza Sul, estamos no Ambo, Namibe, Uís, Zaire, Benguela, mas aonde? Namibe. São 14 províncias que o Mochico, Malães. Então, o trabalho está aí em 14 províncias de 18 que Angola tem. Professor Pelado, nessas províncias, todas elas falam a língua portuguesa ou algumas têm seu dialeto próprio? Deixa eu falar para o senhor. A língua oficial falada em Angola é a língua portuguesa. Mas dentro do território angolano tem os dialetos. Tem mais de 15 dialetos. Não, tem mais de 15 dialetos, porque são 18 dialetos em cada província. Né? Depois da língua portuguesa, tem províncias que até nem falam língua portuguesa lá no interior, só falam o quimbundo, ombundo, chokwe, nganguela, fiote, kikongo,
Mussorongo. Então, tem essas linguagens, os dialetos dentro do território angolano, mas a língua oficial é o português. Depois do português vem os nossos dialetos, que é a língua materna de Angola são os dialetos. E a língua oficial é o português, que veio com os portugueses em Angola. Ah, legal. Então, professor Pelado, nessas províncias, a gente sabe que o senhor divulga muito a capoeira e tem viajado muito ao Brasil, agora no interior da Bahia. E quando o senhor está ausente, seus alunos graduados, monitores com responsabilidades, tomam a frente desses projetos, não é verdade? E a pergunta que é minha, essa é uma pergunta minha, do mestrando. Se o senhor pudesse, neste momento, nomear, sem falar nome, nomear 1, 2 ou 3 professores, facilitaria para o senhor o trabalho lá, ou dá para segurar os monitores? Você sabe que enquanto os meninos ficam monitores, outros grupos chegam com professores, com mestrandos, e isso acaba, no currículo dos outros grupos aumentam, e o seu grupo vai dando uma estacionada. Não é que baixe, apenas estaciona, e os outros grupos, não em termos de capoeira, não em termos de trabalho, mas em termos de currículo, vai subindo. O senhor entendeu o que eu quero falar? Entendi. Então vamos lá responder essa pergunta. É assim, mestrando. Eu tenho 35 monitores entre azul e azul-verde e tenho 2 graduados. Hoje eu digo assim, os monitores graduados que eu tenho, eles têm a capacidade de continuar em um trabalho firme e forte na África, sem precisar o professor Pelado lá. E se for para nomear, eu tenho o graduado Gagai e o graduado Cinto, que são os mais graduados lá, e eles podem levar o trabalho, né? O trabalho representando o professor Pelado por 10, 15 anos. O professor Pelado pode estar aqui morar no Brasil definitivamente, mas o trabalho com eles na África nunca vai cair, porque foram alunos que foram treinados, alunos que estão comigo há 16 anos, e eles já sabem o meu comportamento, sabem o meu caráter, sabe, a minha forma de estar, e depois não só todos os dias eu estou ligado com eles, todos os dias eu falo com eles, todos os dias eu mando vídeos, eu quero saber como é que está o pessoal, eu faço parte da vida dos meus alunos dentro e fora da capoeira, então eu posso viver no Brasil o tempo que eu quiser, com a minha família aqui no Brasil, e o trabalho em Angola nunca vai cair, porque é um trabalho que criou raiz, já são 14 anos com a Legião lá e 16 anos com os meus alunos, então podes crer que o trabalho do professor Pelado na África nunca vai cair, seja feito em Angola como Moçambique, nunca vai cair. Eu confio, eu acredito nos meninos que estão lá, e assim conforme eles acreditam também no professor Pelado. Professor Pelado, quando eu estou dando aula junto com meus professores, agora eu quero mandar um abraço para o professor Berg, Pitbull, professor Adriano, professor Xandinho, graduado Grande, graduado Tornado, graduado Dalcin, graduado Aloísio, os monitores Filho e o Mota, e os demais alunos. Quando eu estou dando aula, se tirar as cordas, você chegar na minha academia, você não sabe quem é o mestrando ou quem é o monitor. É o nível, eu faço por onde o nível ser o mesmo, eu faço por onde a troca de conhecimento ser a mesma. Apenas eu estou à frente do núcleo pela corda a mim confiado, que é de mestrando. Mas dentro da minha academia, dentro do meu treino, nós somos iguais. Sem quebrar o respeito, sem quebrar a hierarquia, mas nós somos iguais. Acredito que, e eu tenho visto, que o senhor também tem essa mesma linha de raciocínio, né? Está à frente porque é o mais graduado, mas que sempre está a ouvir e a conversar com seus alunos. E isso é muito bom mesmo. Eu acredito que até mesmo nosso próprio mestre Zebrinha, se a gente se pega sentado no chão, na calçada, com ele, tomando café, conversando, dialogando com ele, e ali naquele momento
quem passa na rua não sabe quem é o mestre, quem é o aluno, quem é o professor, quando a gente está numa roda de conversa, porque sem faltar respeito ao nosso mestre, sem faltar, sem desrespeitá-lo, mas quando nós estamos conversando, ele se senta no meio da gente, e ali ninguém sabe quem é o mestre, quem é o aluno, e acredito que a gente tem mantido essa linhagem, né, professor Pelado? E isso fortalece. É o contrário. Tem grupos, não quero citar nomes, tem grupos que se impõem, sou eu que mando e acabou-se. Pau é pedra, pedra é pau, mas acredito que na nossa linhagem a gente vai mantendo dessa forma, dessa maneira. E assim os trabalhos vão ficando mais fortes. Porque se o professor Pelado ou o mestrando Rubens tomar a frente, é uma pessoa para ser derrubada. Mas quando o professor Pelado distribui para seus alunos, suponhamos 5 alunos, são 5 pessoas para ser derrubadas. E quando as 5 pessoas se unem, fica muito mais difícil de destruir um bom trabalho como o seu feito aí em Angola. O professor Pelado está voltando aí já, né? Tô por aqui. Quero mandar um abraço aí para o Márcio Vieira, aqui da município de Calcaia, Patisca Lobo, minha esposa, Braz Cassova, é aluno do professor Pelado aí. Eu acho que lá já é bom dia, né, professor? Eu acho que lá já é bom dia. Mestrando, deixa eu falar. A questão do respeito, a questão do caráter, a personalidade, o que acontece é o seguinte, é que a gente precisa dar uma lição, aos nossos alunos. Preparar os alunos para o futuro. Quando o professor está inclinado a ensinar os alunos a caminhar para o futuro, nunca vão ter problemas quando esses alunos chegarem, né, nesse mesmo futuro, quando chegarem no presente. Então, lá no REI, nessa questão de ciúme, porque eles sabem o quanto a gente trabalha unido, né? Enquanto a gente trabalha unido, então isso é preciso muito diálogo, muita conversa, fazer entender. Eu, pelo menos, ensino aos meus alunos que antes de você chegar nas rosas, você vai passar pelos espinhos, e que não tem caminho fácil, todos os caminhos são difíceis. E quando você dá um caminho, quando você dá um pulo a um caminho, sem você saber andar, você está à procura de cair, está à procura de quedas. E quando você cair, pode não se levantar. Então tem que ter muito cuidado. Eu converso muito com os meus alunos, eu até sou pai desses alunos, eles me chamam como pai mesmo, eles me chamam pai, eu tenho eles como filho. Então, essa questão desse diálogo com os alunos é que vai fortalecer o laço de amizade. Você tem que ter os teus alunos como filhos, como irmãos, como conselheiros, saber dar a palavra para eles, saber ouvir eles também, trocar opinião, trocar ideia. Eu acho que o líder tem que ser esse, tem que estar aberto para todo tipo de situação, seja para crítica, seja para elogio. Isso é que faz com que eu e os meus alunos crescemos cada vez mais. Isso é verdade, professor. Isso é verdade. Dividir poderes não é questão de dizer que você está sendo omisso, e sim sendo responsável, né, em dividir poderes. Nós estamos passando desde o ano passado, pela pandemia, né, que aqui no Brasil ela se alastrou e, em vez de ir embora, está voltando. Em vez de diminuir, os dados estão aumentando. Assim, eu quero deixar aqui as minhas orações a toda a classe legionária, a toda a classe de capoeira, a todos os moradores da região norte, principalmente os meninos de Manaus, né? Mestre Tigre, mestrando Paulinho, professor Gavião, mestrando Olhão, enfim, os demais, mestre Pantera, os demais discípulos do mestre Tigre e da classe legionária lá de Manaus, que estão passando pela grande dificuldade. Como é que está lá em Angola e nas províncias de Angola esse vírus tão avassalador, professor Pelado?
É assim, a Angola, ela está diferente do Brasil, né? Está diferente do Brasil, porque o número que a gente tem lá é um número é um número reduzido. Já está em 19 mil casos que lá tem, né? 19 mil casos. Então é assim, a província de Luanda, lá como é a capital de Angola, é onde tem um aeroporto internacional que recebe voos internacionais. E aí é que está até a cautela, né? Tá até a cautela. As outras províncias, as atividades não foram encerradas, continuam com as atividades desportivas, continuam com as suas atividades normal, né? Então em Angola só a dificuldade só está mesmo em Luanda, porque é o lugar que recebe todos os estrangeiros, todos os nacionalistas, né? Mas a questão do vírus também atrapalhou muitos projetos lá, atrapalhou várias atividades, vários eventos, e isso mexeu com a sociedade angolana, visto que é uma coisa que nunca tinha acontecido antes no país, né? Então tudo ficou atrás, a economia também caiu bastante, as coisas subiram, houve mais dificuldade, as pessoas ficaram desempregados. Então, esse vírus veio para destruir muita coisa que era para ser construída, né? E também veio para reeducar os angolanos, né? Que achavam que não existisse amor ao próximo, né? E hoje eles estão aí tão bem ligados ao amor ao próximo, ajudando uns aos outros. E eu digo assim que essa pandemia ela veio por duas vantagens. Ela tem a vantagem e tem as suas desvantagens. Então, uma das vantagens foi isso, aproximar mais as pessoas se respeitarem mais, se valorizarem, se reconhecerem. E a outra foi mesmo só a causa da morte, né? A morte de muitos que lá estavam, se foram através da pandemia. E ainda recentemente, o ano passado, a capoeira angolana está em luto, né? Perdeu um dos melhores capoeiristas, que é o professor Chapreto, né? Que a sua alma descansa em paz. Isso ainda mexeu mais ainda com a nossa Angola. Mas em termos da pandemia, estão a fazer o máximo possível de receber a vacina lá e depois, né, com fé em Deus, temos as coisas de novo conforme era. Tem uma aluna do senhor aí falando, né, sobre a questão da pandemia aí, né, ó. A questão da pandemia em Angola está controlado em relação ao Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? A Caçova é uma minha conterrânea, né? Uma minha conterrânea, é irmã, amiga, parceira, também tem acompanhado vários trabalhos, né? E ela sabe que realmente está controlada essa situação, porque ela esteve recentemente em Angola, né? Esteve recentemente em Angola e viu como é que a situação em Angola está. Então, o governo está a controlar, fechou as fronteiras que é Angola. Angola fechou os aeroportos para o Brasil, para Portugal, para a África do Sul, que eram os lugares que estavam a vir mais vírus para Angola. Então, fecharam o Brasil, fecharam Portugal, fecharam a África do Sul até as segundas ordens. A gente quebramos aqui um pouco o clima, falando sobre. Não é quebrar nem o clima, né? É falar mesmo o que está passando, né? Porque hoje nós aqui, tiro pela cidade de Maranguape, que fica a 24 quilômetros da capital de Fortaleza, está no cinturão da grande região metropolitana de Fortaleza, que é a quarta capital do Brasil. Fortaleza é a quarta capital do Brasil. Nós se tornamos como se fosse praticamente um bairro de Fortaleza. Do centro de Fortaleza, nós estamos a 24 quilômetros, mas nós estamos a 14 quilômetros, 13, 14 quilômetros do último bairro da capital. E aí a pandemia, o vírus, veio muito forte em nossa cidade. As nossas academias ainda estão fechadas, nós não podemos dar aula ainda em academia. O clube que a gente estava fechando com ele para retornar, que é o Maranguape Clube, um clube tradicional, nos comunicou, pediu até desculpa, o diretor, o presidente, que não poderia nos reabrir novamente para a gente voltar da aula. Foi necessário criarmos um projeto na praça para poder não pararmos total de vez com a capoeira, que é praticar capoeira ao ar livre, que vai durante todo o mês de fevereiro, até que venha um novo decreto para que a gente possa voltar às academias. Com isso, a gente perdeu muitos alunos. O professor Xandinho, supervisionado por mim, tinha um trabalho muito forte com um projeto chamado Futuro, com crianças. Quando for a live dele, ele vai falar sobre esse projeto. O professor
Berg também dava aula a crianças, o professor Adriano dava aula a crianças e mães. Então, nós estamos passando por uma grande dificuldade aqui para retornar às atividades da capoeira. E lá, professor, se manteve firme, está firme o trabalho, os meninos estão conseguindo, nas academias, nos locais, dar continuidade ao trabalho da capoeira? Nesse momento, a sede do Grupo Legião, na África, a sede está fechada. Nesse momento, a sede está fechada. Mas os núcleos na capital continuam firme e forte. Fora de Luanda, que nas outras províncias continua a atividade, não fechou nada. Só Luanda, por quê? Porque a sede pertence a uma escola do governo, e a escola do governo está com um novo projeto, e ainda não liberou para as atividades físicas, né? As atividades desportivas, só vai liberar no mês de março. Então, nesse momento, a sede em Luanda está fechada, mas os alunos têm se reunido nos outros núcleos, né, para fazerem um treino, para fazerem um curso. Mesmo a semana passada aconteceu o curso de Maculelê, dirigida pelo graduado Gagai, né, lá no município de Cacoaco, que é um dos lugares de Luanda. E no dia 20 vai acontecer o aniversário de 5 anos em uma das cidades que tem o Legião, né? Vão comemorar 5 anos de Legião. E a atividade não encerrou, não. A pandemia nesses lugares não atrapalhou. Eles continuam, sim, com números reduzidos, né? Porque ainda tem alguns alunos que estão com medo de apanharem esse vírus maligno, né? Então, muitos deles recuaram, e os que continuam treinando têm toda a prevenção lá, se cuidam, álcool gel, a máscara, todos os cuidados eles usam para que nada aconteça de errado com eles. Mas o trabalho continua firme, continua forte, todos eles com saudade do professor Pelado, né? Mas o barco vai indo, a vida é assim mesmo. Professor Pelado, a pergunta que não quer calar. Por que tomate pelado? Ai, meu Deus, por que tomate pelado? Vamos lá ao assunto. É muito simples, né? Vou resumir. Na verdade, quando eu entrei para a capoeira, professor, mestrando Rubens, eu não entrei para ser um capoeirista, eu entrei para ser um ativista social da arte capoeira, porque eu já vinha de um ativismo da luta contra o SIDA em Angola. Já era um ativista social e já doava o meu amor ao próximo. Então, quando eu entro para a capoeira, eu tinha um hábito muito feio. Antes de começar as aulas de capoeira, né? Então eu ficava entre os 40 colegas que eu tinha, eu era o único que não gostava de pôr a blusa de capoeira, não gostava de pôr a blusa, ficava com o tronco nu, o corpo fora, assim, sem blusa. E eu tinha um cabelo maior que esse, um cabelo muito grande, e eu usava uma turbante vermelha, né, para encaixar o cabelo, para não atrapalhar na ginga e nem no treinamento. Então apareceu um colega meu assanhado, né, o nome dele é Laranjinha, chegou e disse para mim: "Tás que nem parece tomate pelado." Parece que nem tomate pelado. Então ele juntou a turbante vermelha, ficou o tomate, e por não usar a blusa ficou pelado. E aí ficou tomate pelado. Quando eu comecei a treinar capoeira, eu fui conhecido por tomate pelado. Em 2007, quando eu entrei para o Legião, né? 2007, quando eu entrei para o Legião, não. Em 2005, quando eu comecei a dar aulas de capoeira, os meus alunos me chamaram e tiveram uma reunião. Disseram: "Oh, nós vamos ter que decidir o nome do senhor. Vai ter que ter apenas um nome, ou tomate, ou vai ser pelado." Aí o que acontece? Eles conversaram entre eles, fizeram uma votação se o tomate ia ganhar ou o pelado ia ganhar. O que acontece? O tomate perdeu e o pelado ganhou. Até hoje eu tenho o nome de pelado, né? Minha esposa me chama de pelado, minha sogra, minha mãe, os meus avós, os meus amigos, meus colegas, meu mestre. E quando eu entrei para o Grupo Legião, eu falei com o mestre Zebrinha, eu disse: "Mestre Zebrinha, não fica muito bem para mim esse nome de pelado." Quando fala de pelado, pensa que é alguém que está sem roupa, então cai mal para os alunos. Eu quero que o senhor arranje um nome para mim. O mestre Zebrinha olhou para mim, olhou, disse: "Tá bem, eu vou arranjar um nome para você." Aí eu fiquei feliz, né, de saber que o mestre ia arranjar um nome para mim. O mestre olhou para mim e disse: "Não, o seu nome vai ser pelado de novo, porque esse nome se identifica muito com você, pela postura que você tem. Esse pelado não vai vir por falta de roupa,
vai ser um pelado que pela muita capoeira, né? Que joga muita capoeira, corre atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então, esse nome te ficou bem e vai continuar pelado. E hoje ficou professor pelado. Como eu descobri que aqui na Bahia tem alguém com o nome de pelado, né? Eu não conheço, já me falaram que tem alguém com o nome de pelado. Então, eu denominei professor pelado de Angola, para fazer a diferença. Quando vi professor pelado de Angola, já sabem que esse pelado que estão a falar é o pelado africano. Então, hoje ficou pelado, né? E quando eu fui formado, a professor em 2015, aí ficou professor pelado. E hoje sou conhecido como professor pelado de Angola. Angola é só adjetivo, né, professor? Com certeza, é como se fosse assim, mestrando Rubens do Ceará, tá entendendo? Imagina que você conhece Sim, sim. cinco mestrandos aqui no Brasil. Mestrando de Pernambuco, mestrando do Rio de Janeiro, então você vai colocar mestrando Rubens do Ceará. Quando ouvirem falar do mestrando Rubens do É, Ceará, sabem que é o senhor, então só foi um adjetivo. sim. Professor, eu estou passando por uma grande dificuldade agora, porque eu tive que retirar meu apelido que eu recebi em 92, né? 92 foi o meu primeiro batizado, janeiro de 92. Aí eu recebi do mestre Ferrin, que na verdade meu apelido era Snoopy, né? Snoopy. E aí eu recebi o apelido do Ferrin, Cachorrão. E aí no começo desse ano eu pedi para ser retirado, não porque a galera não. A galera aqui já me. O prefeito me chama de cachorrão, os padres me chamam de cachorrão, pastor me chama de cachorrão, enfim, diretor de escola, não tem nenhum problema, não vê como uma vulgaridade, não. Mas aconteceu algo, aí eu tive que retirar para minha segurança de minha família, né? Meu filho, minha esposa, as pessoas que são mais próximas de mim. E foi muito complicado, mas tá pegando, mestrando Rubens tá pegando, vai pegar devagarzinho. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor, ainda bem que escolheram pelado, porque imaginou o professor Tomate, faz um suco do homem, faz um ketchupzinho do homem, né? Ainda bem que ficou o professor pelado, né? E aí deixa eu falar para o senhor, né? A questão dos apelidos, quando a gente troca o apelido, uns conseguem se dar bem, uns conseguem se dar bem na troca do apelido e os outros nem por isso. Eu fiquei 8 anos como graduado, 8 anos como graduado de capoeira. Sabe qual é o nome que os alunos me chamavam? Chamavam de GP. Os alunos chamavam de GP porque GP é a abreviação de graduado pelado. E hoje em dia ainda tem pessoas que me chamam professor GP. Tá entendendo? Me chamam professor Prof... GP, né? E aí fica o professor graduado pelado ao mesmo tempo, né? Porque foram 8 anos de convivência com o nome de graduado pelado, que eles abreviavam de GP. Hoje, quando eu fui formado para professor, alguns alunos não me chamam de professor pelado, alguns me chamam de PP, né? PP que é professor pelado, né? Então muitos chamam de PP. Então, para o senhor ver que hoje eu tenho 6 anos de professor. Amanhã, se eu ser formado amestrando, ainda vai ter muita gente que vai me chamar de professor pelado. Então, isso é questão do tempo. Aos poucos, as pessoas vão se habituando. Você não pode ficar chateado quando te chamarem um antigo nome, porque o Rubens está sendo uma adaptação para o nome de cachorrão e tenho a certeza que vai colando. Mesmo eu, quando você trocou no primeiro dia, para mim cachorrão já morreu e passou a ser Rubens. Hoje eu chamo mestrando Rubens normalmente sem me atrapalhar com o nome antigo. Então é questão de tempo, viu, mestrando? Não, com certeza. Professor, já entrando na reta final de nossa live, para mim foi um prazer. Eu entrei na capoeira em dezembro de 1990, novembro de 1990, por intermédio de meu irmão que me levou para conhecer a capoeira, e por lá, por aqui eu fui ficando. E ano passado era para me ter feito um grande evento, mas a pandemia ela não vedou esse evento. Esse evento está programado para ser agora em julho, dependendo da situação do decreto do governo do estado do Ceará. Se não, a gente cancela porque, como eu falei, não é a minha vontade, sim a vontade de Deus.
E eu estou convidando algumas pessoas para estar comigo fazendo lives. 30, né? Eu fechei 30 nomes, apareceu 50, mas não tem problema nenhum. Enfim, eu fiz questão de abrir com o Senhor, porque poucos alunos têm a oportunidade de ouvir e ouviram do Senhor como foi que a capoeira se instalou em Angola, como é a dança da zebra, quantos países tem na África, quantas províncias tem em Angola. A gente canta um ritmo chamado Benguela ou Banguela, não importa, o importante é que se dá a mesma forma de jogar, e a gente não tem muitos alunos que não sabem nem o que é, não sabe nem se é uma música, se é uma comida, se é um país. Infelizmente tem, porque as pessoas hoje se preocupam com a quantidade de aluno, reúne a quantidade de aluno, mas não se preocupa em dar qualidade a esses alunos. Terei várias pessoas que, além de professores de capoeira, são professores de história, são escritores, são pessoas que são sociais, pessoas importantes. Nessas minhas lives, vou trazer sempre isso. Pessoas que não são capoeiristas, mas colaboram com a capoeira. Isso é o exemplo da Tereza Veras, que acredito que não sabe dar nem um cangapé, mas colabora muito com a capoeira. E essa, nas minhas lives, essas é a minha grande intenção. Estarei convidando uma pessoa que é chamado John Kennedy, que é uma pessoa comum de Maranguape, mas por muitos anos ele foi secretário de esporte do nosso município e foi que abriu as portas da capoeira para as academias e clubes em Maranguape. Então são pessoas desses momentos importantes. Eu acredito que lá em Angola o senhor tem várias pessoas que não são capoeira, não são capoeiristas, mas apoiam o grande trabalho do senhor. Se o senhor quiser ficar aberto para agradecer essas pessoas, sinta-se à vontade, professor. É isso aí. Então vamos na reta final. Muito obrigado mais uma vez ao mestrando Rubens, né, pela oportunidade, por ter lembrado de mim. Muito obrigado, né? É um respeito e consideração que eu tenho pelo senhor, uma amizade que a gente já tem há 14 anos, né? E nos conhecemos já há 6 anos, pessoalmente, a gente nos conhece há 6 anos. E eu fico muito feliz, né? A todos os africanos, eu quero aqui desejar um ótimo dia para vocês, um ótimo mês, que Deus abençoe a nossa querida África, todos os brasileiros, todos os europeus, asiáticos que têm acompanhado o trabalho do professor Pelado, têm dado força. A minha família de casa, em particular a minha esposa, nunca desiste de mim, né? Está sempre nos dias, nos bons e maus momentos comigo. Quero agradecer muito ela pela oportunidade, né? Se esse brilho que vocês hoje vejam aqui nesse negro africano, graças a essa mulher, né? Porque também ao lado de um homem tem que ter sempre uma mulher, né? E ao lado de uma mulher tem que ter sempre um homem, e isso é muito bom. Então, deixa eu falar uma coisa antes de terminar, mestrando, sobre a questão Benguela ou Banguela, né? Que essa discussão atualmente no mundo da capoeira já vem das antigas, né? Porque a gente, se no contexto historial, Benguela é uma das cidades mais antigas na África. É a cidade em Angola, né? É a cidade que recebeu todos os negros africanos e que foi para as Américas. Com certeza, quando essa atividade Benguela entra para a capoeira, né, foi homenagem aos povos de Benguela. Foi homenagem aos povos de Benguela. E, segundo alguns historiadores, pesquisadores e até mestres, dizem que o mestre Bimba queria pronunciar a palavra Benguela e não conseguiu e saiu Banguela. E como tem muitos obcecados, fanáticos pelo mestre, aí foram defender Banguela até nos dias de hoje. Mas o mestre Camisa, quando foi conhecer Angola, ele conheceu a província de Benguela, se encantou pela província de Benguela e deu homenagem a um dos estilos que ele criou, que é Benguela, né, que hoje está aí divulgada pelo mundo inteiro. Então, é só para colocar nas pessoas que Benguela é uma província na África, em Angola. Ela existe, foi homenagem aos povos de Benguela. E a palavra Angola entra na capoeira também em homenagem aos angolanos, porque a primeira atividade que passou a ser feita no Brasil foi a atividade dos angolanos.
E como o continente africano teve o privilégio de receber Angola, né, que é o lugar que recebeu todos os negros para o Brasil, então a primeira atividade se passou a ser chamada Angola. Não digo de capoeira Angola, mas Angola passou, porque até hoje, até no candomblé também tem ainda uma nação Angola. Então foi homenagem aos povos de Angola. Então é bom que o pessoal se toca nisso, né? Se toca nisso, esse historial que se tornou um ritual dentro da capoeira. Agora, a questão da capoeira em Angola. A capoeira em Angola, oficialmente, ela está há 30 anos. Quando a gente fala oficialmente, é quando aparece uma academia legalizada oficialmente. Mas, em termos assim de não oficializada, ela já vem há muitos anos, com muitos africanos que vieram para o Brasil, aprenderam a capoeira aqui da forma brasileira, alguns que aprenderam a capoeira em Angola, sem mesmo saber as fontes dos brasileiros. Pelo menos eu tive a sorte de aprender com um angolano, e hoje eu estou a desenvolver a minha capoeira com um brasileiro que está me formando até hoje. Então é bom que as pessoas colocam as coisas no devido lugar, que a capoeira em Angola é uma das melhores capoeiras que existe no mundo. Hoje, se for para discutir em termos de capoeira, vamos ter uma discussão Brasil-Angola. A Europa não se mete, porque a Europa, a Angola, tem muitos capoeiristas angolanos bons de capoeira, mas precisam de oportunidade, né? Precisam de mais divulgação. Hoje, o sonho do brasileiro é conhecer Angola, conhecer a África, e o sonho do africano é conhecer o Brasil. Então, essa mistura que existe. Então, mestrando, eu fico muito feliz quando eu chego ao público para falar sobre as minhas origens, para falar das minhas raízes. Eu posso estar aqui no Brasil 1000 anos, se for possível, nunca vou esquecer as minhas raízes, porque até mesmo a minha mulher não deixa com que eu esqueça as minhas raízes. As raízes em primeiro lugar. Isso é que a gente precisa, em primeiro lugar, as nossas raízes. Então, vamos fazer o seguinte, mestrando Rubens. Quando for para falar sobre Angola, eu estarei disponível para trazer um pouquinho do meu conhecimento, né, sobre as danças, as lutas. Eu não ensino aqui no Brasil as lutas africanas, porque o pessoal quer tudo de bandeja, quer tudo de graça. E eu preciso cobrar um cachê para me manter também e ajudar a minha família, porque eu vou para muitos cursos que eu pago. E por que eles não podem pagar um curso que o professor Pelado quer passar? Então, é questão de valorização, questão de reconhecimento. Não é porque eu não sou mestre que eu não posso ser pago. O reconhecimento não tem grau. O reconhecimento vem através do conhecimento individual de cada um. Tem muitos professores que têm bagagem suficiente em relação a muitos mestres. Tem muitos mestres que são convidados para fazer uma palestra, uma oficina, e não dão nada de especial. E tem muitos professores que ensinam várias palestras, oficinas, e têm bagagem suficiente. Eu fui para a União dos Palmares, né? Eu fui para Maceió, passei uma oficina, e acredito que se fosse um mestre a passar a oficina que eu passei, ele ia cobrar uns 1.000 a 2.000 reais de cachê. Eu fui para a Amazônia, né, ajudar minha família do Legião, passei um curso também muito bom, que eu não cobrei. Então, acho que chega a questão da valorização, do respeito, do conhecimento que a pessoa tem. Vai chegar a minha fase que eu vou dizer, não, a partir de hoje é um cachê. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora, nada de correr. E a mensagem que eu vou deixar para finalizar, para os capoeiristas que estão aqui assistindo essa live. Oi? Professor, deixa agora não, se acalme. O professor Xandinho está dizendo que a próxima aula será aqui em Maranguape, né? E que nós estamos tentando organizar, né, a gravação do seu terceiro CD. Para quem não sabe, o professor Pelado já tem 2 CDs lançados com música de capoeira. Tem uma que eu gosto muito. Ei, Luanda, ei, Quianda, ei, Unganda. Essa eu vou finalizar só aqui com a capela. Eu posso cantar isso aí com a capela. Tá certo, viu, professor? Então, o professor Xandinho disse, mas é assim mesmo. A gente tem que entender, nós temos que entender, eu não faço birimbau. Eu tenho alunos, que nem o graduado Dalcin, professor Berg, graduado Tornado, faz birimbau.
Então, os meus meninos que querem berimbau tem que ser com essas 3 pessoas. E eu pago a eles. Não tem negócio que eu sou mestrando, ei, me deu um berimbau, não. Eu pago a eles pelo trabalho que eles fizeram. Se eu tivesse sem tempo de tirar arame para berimbau, os meninos vão tirar o arame, eu pergunto quanto é. Não, mestrando, não é isso não, porque quando for na hora de cobrar a mensalidade, eu vou cobrar de vocês. Então, na hora de receber, de vocês receberem pelo trabalho que vocês estão dando, vocês têm que cobrar em sim. Eu acho que a valorização do profissional com a capoeira, ela vai além da graduação que ele recebe ou do título. E nós conhecemos muitos mestres, muitos professores que se acomodam naqueles status que estão e não procuram busca de nenhum conhecimento. Não procuram estudar, não procuram se qualificar, enquanto nós temos monitores e alunos que estão sempre correndo, sempre procurando. Isso é mérito do capoeirista, né? Do capoeirista que corre, que busca. Então, a valorização tem que partir, eu acho que independente de graduação. Nós do Legião, nós temos hierarquia. Num evento, eu tenho a minha hierarquia. Tenho o meu mestre, que eu tenho que convidar. Tenho os mestres do meu grupo, que eu tenho que convidar, os mais próximos. E assim eu venho descendo. Também, eu não vou ser hipócrita de fazer um evento e não convidar o meu mestre ou o mestre do meu grupo, convidar outros mestres, professores de outros grupos. Isso também eu não posso ser hipócrita, porque eu tenho um regimento para obedecer, não imposto, quero deixar bem claro que não é imposto, mas é um regimento que a gente tem que sempre obedecer, em forma de reconhecimento também. Mas acredito que o senhor deve cobrar sim pelas suas aulas. Já estamos juntando as moedas no porquinho para quando o senhor vier, né, aqui a Maranguape. Como eu falei para o senhor, de queda de rede o senhor não vai morrer, porque vai dormir no chão, e nem de fome também não, porque vai beber só água. Estou brincando, professor Pelado. Eu quero que o senhor, antes de terminar, conte uma história que o senhor ficou perdido no aeroporto. Veio para Brasília e se perdeu em São Paulo, no aeroporto, e aqui nós fizemos missão resgate, professor Pelado, de volta para minha terra, né? Conte essa história, encerre com a sua canção. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Muito obrigado, professor Pelado. Eu que agradeço pela aula que recebi da sua pessoa hoje nessa live. Ficará registrado aí. Vou depois salvar para guardar nos meus anais, né, de mestrando. Eu sempre tenho dito que eu aprendo ensinando e ensino aprendendo. E hoje essa live foi mais uma aula. Muito obrigado, professor. Deixo com você. Conte a história que o senhor ficou perdido. Encerre com a canção que eu muito gosto. Essa canção que está no seu segundo CD, eu acho, né? No segundo CD. Professor Pelado, de coração, muito obrigado. Espero você aqui no Ceará. O senhor vem com o evento do Mestrando Valério e depois vai estar conosco na gravação do seu terceiro CD. Isso, para mim, é uma honra e uma responsabilidade muito grande produzir musicalmente o seu terceiro CD. Sem palavras pelo presente. Eu acho que esse CD que o senhor está a oferecer para mim vai ser homenagem aos meus 20 anos de capoeira, que eu vou realizar os meus 20 anos de capoeira no mês de novembro. Então vamos lá, a história, o resgate do professor Pelado para Angola, né? Tudo começou em 2016, no mês de agosto. Aí eu me preparava para conhecer o Brasil pela primeira vez. Éramos 6 angolanos, né? Fomos para a Embaixada Brasileira para tirar os vistos. Os 5 angolanos foram rejeitados seus vistos e eu fui o único que tive o visto. Aí peguei as minhas malas, fui para o Brasil, né? Viajei para o Brasil, tranquilo. E eu cheguei em São Paulo, eu pensei que chegar em São Paulo já estava no Brasil todo. Foi a falta de conhecimento, foi a falta de preparação. E aí eu levei 150 mil kwanzas, né? 150 mil kwanzas, se a gente for ver agora, são aí equivalente a uns 2.000 ou 2.500 reais. Aí cheguei no aeroporto de São Paulo e eu peguei no telefone e liguei para o mestre Zebrinha, para ele me buscar no aeroporto. Eu disse, mestre, já estou aqui no Brasil, quero que o senhor venha me buscar. Aí o mestre Zebrinha disse,
Você está no Brasil aonde? Qual é o aeroporto que você está no Brasil? Eu disse, estou no aeroporto de Guarulhos. Ele disse, não, você não está no Ceará, você está em São Paulo. Tens que pegar um outro voo para você ir para o Ceará. Eu disse, e agora, meu Deus? Eu só sabia que estando em São Paulo, estou no Brasil, e o Mezebrinha vive aqui perto de Guarulhos. Afinal de contas, o Mezebrinha vive num outro estado. E aí, eu não conhecia ninguém em São Paulo, fiquei perdido no aeroporto, 5 horas, usando a cabeça, lágrimas a escorrerem pelo rosto, clamando a Deus que não me abandonasse naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. E aí eu entrei para o Facebook tranquilo e fui vendo algumas pessoas que eu já fui falando, né? E aí encontrei o mestre André, na qual sou muito grato a ele, o mestre André. Eu expliquei para o mestre André, estou aqui no Brasil, acabei de chegar agora, já estou há 5 horas no aeroporto, à espera do meu mestre, mas o meu mestre não vai vir, porque o meu mestre mora no Ceará. E aí eu tenho que pegar um outro voo, e tu andar com um dinheiro aqui, um dinheiro angolano, queria que o senhor me ajudasse. Aí o mestre André disse, Pelado, eu posso vir aí te buscar, mas só posso buscar daqui a 10 horas. Eram mais 10 horas de relógio. Eram mais 10 horas de relógio. Aí fiquei perdido em São Paulo. Giramos São Paulo todo para poder colocar o dinheiro angolano. E nem conheci em Angola, em São Paulo. Foi difícil lidar com essa situação. Resolvemos, o Grupo Legião juntou um dinheiro, me fizeram aí novamente sair de São Paulo até o Ceará. Participei do meu primeiro Intercontinental, né, em 2016, correu bem, fiz grandes amizades. Ao meu regresso para São Paulo, aí foi a pior tristeza da minha vida no mundo da capoeira, quando eu perdi o voo de regresso para Angola. Eu atrasei 15 minutos na hora do check-in, quando eu cheguei ao aeroporto já estava completamente fechado para mim. Aí foram choros e choros. Fiquei mais 15 dias em São Paulo e aí voltei para Angola. Correu bem, graças a Deus. E até hoje eu sei como funciona ao entrar no Brasil. E muitos pensaram que eu já não poderia mais voltar para o Brasil. Em 2017 resolvi vir conhecer o Brasil. Resolvi vir novamente para o Brasil em 2017, mas não foi através da capoeira. Eu disse, não, vou para o Brasil, conhecer a Bahia e mostrar para os brasileiros que eu não estou decepcionado pelo voo que eu perdi. E de 2016 para cá, eu hoje entro pelo Brasil, saio pelo Brasil, tenho família aqui no Brasil e vou viver aqui no Brasil, né? E para mim foi uma experiência que eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, para todo mundo que não conhece o Brasil, eu vou contar essa história sempre e sempre. Até não só, também vai fazer parte do meu livro, esse resgate já vai fazer parte do meu livro já está feito, só falta Deus abrir as portas e fazer o lançamento do livro. Então, mais uma vez, mestrando Rubens, muito obrigado de coração, obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade. Aí também a sua família no bastidor, quero agradecer. Obrigado a todos os meus alunos, todos os meus colegas, a família Edu Capoeira, a família Legião, todos aqueles que têm um respeito, né, pelo professor Pelado, de alunos até mestres, podem contar comigo firme e forte. E agradecer também o pessoal de Amazonas, né, o pessoal de Amazonas que me receberam tão bem, ao mestrando Gavião, parabéns pela nova formatura, ele agora é mestrando, ao mestre Tigre e ao mestre Pantera, o mestrando Paulinho, muito obrigado mesmo, gostei de estar aí em Amazonas com vocês, ao mestrando Valério, que foi um grande camarada, meu parceiro das grandes viagens, ao pessoal de Alagoas, pessoal do mestrando Rico, a Maceió, me receberam tão bem, ao grupo Capoeira Vivência, que eu fui lá fazer uma oficina, União dos Palmares, monitor Peditoco, me recebeu tão bem na sua casa, passei uma oficina para os alunos dele, e muito obrigado, o pessoal também de Pernambuco, na cidade de Brejo de Deus, né? Lá que vive o graduado Teju, ao mestre Pajé e todos os mestres do Grupo Legião, ao nosso mestre Zebrinha, muito obrigado pela paciência, pela confiança e por ter apostado ao professor Pelado. E a dona Tereza Vera, que não tem desistido de nós, né? Estando aqui, falou o vosso amigo, o professor Pelado de Angola, lindo e feliz, e mexeram.
Vamos E a música, terminar, hein? compadre. Ah, Vamos terminar a música? Para a gente terminar a live? a música. É. Bora. Deixa eu falar Solta o para som, o professor, na pessoal essa capela. música. É a capela assim. Essa música ela é homenagem à cidade de Luanda. Kianda significa rainha do mar, é igual Emanjá aqui no Brasil. A rainha do mar chama-se Kianda. Então, se prestarem atenção nessa música, Ah, Kianda é Iemanjá aqui no Brasil. Angola é a rainha do mar. pronto. É isso Pronto. aí. Então, Mais se uma prestarem aula, hein? Mais uma atenção, aula. se prestarem atenção nessa música, vão saber o quanto ela retrata a cidade de Luanda. Então vamos lá para fechar a live com essa música. E Luanda, e que anda, e Luanda, histórias da capoeira. E Luanda, e que anda, e Luanda, histórias da capoeira. Explorador português, Paulo Dias de Novaes, ele fundou Luanda muitos anos atrás. E Luanda, mamãe, e que anda, papai. E Luanda, mamãe, histórias da capoeira. E a cidade ganha um nome através da sua ilha, velha que anda, capital de Angola. E Luanda, ai, 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 e que anda, papai. E Luanda, ai, 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 histórias da capoeira. A baçula é a luta, foi criada por pescadores, aprenderam muito cedo para bater em malfeitor. E Luanda, ai, 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 e que anda, papai. E Luanda, ai, 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 histórias da capoeira. E seja bem-vindo a Luanda, cidade acolhedora. Tem o Semba e o Kuduro, capoeira pra jogar. E Luanda, ai, ai, ai. E que anda, papai. E Luanda, ai, ai, ai. Histórias da capoeira. E no mês de fevereiro, olá tem o carnaval, desfilado na avenida marginal. E Luanda, ai, ai, ai. E que anda, papai. E Luanda, ai, ai, ai. Histórias da capoeira. E o Quimbundo e o Kikongo são linguagens de Luanda. Português só chegou para poder complementar. E Luanda, ai, ai, ai. E que anda, mamãe. E Luanda, histórias da capoeira. Tá, mestrando Rubem, essa música fala tudo que Luanda tem. Diz do carnaval, a linguagem, a dança, a luta da baçula, fala tudo que Luanda tem. Então essa música, ela não faz parte de nenhum CD. Vai fazer parte do terceiro CD que o senhor vai gravar para mim. Então vai ser uma honra cantar no estúdio do senhor essa música. Ela foi criada em 2017, né? Já tem aproximadamente quase 4 anos. E vamos pôr no CD que o mestrando Rubem vai colocar para o professor Pelado. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Olha aí o nosso amigo, professor Cotonete, né? Cotonete aí do Piauí, muito obrigado. Já estive em Piauí, fui bem recepcionado no Piauí, em Teresina. Gostei de estar aí com o pessoal do Contramestre Secura, o Cotonete aí, o Bulldog, muito obrigado e satisfação de ter vocês na minha trajetória. Então, mestrando Rubens, que Deus abençoe, parabéns pelos seus 30 anos de capoeira, continua firme e forte, um grande senhor, que já pensou em desistir da capoeira, já teve o conselho do professor Pelado e hoje se mantém firme e forte no mundo da capoeira. Muito obrigado, meu mestrando, parabéns, viu? Valeu, professor Pelado. Muito obrigado. Deus te abençoe aí. Tamo junto. Valeu, muito obrigado.